O ministro Fernando Haddad já culpou o senhor, né, pelas tentativas fracassadas de conversas entre o governo brasileiro e o governo norte-americano. O senhor citou aí o secretário de Tesouro, que chegou a marcar uma conversa com ele, depois desmarcou e no mesmo dia teve uma reunião com o senhor. Dentro disso, o senhor está prejudicando qualquer conversa entre o governo brasileiro e o governo norte-americano? Olha, depois do Trump, talvez o secretário Scott Bessent seja a pessoa mais importante do mundo, né, do mundo político, porque ele é a pessoa que dita a economia, as políticas econômicas norte-americanas que têm impacto no mundo inteiro. Quem é Eduardo Bolsonaro na fila do pão para dizer quem o secretário Scott Bessent vai receber ou não? A esquerda... O senhor, ela é ele recebe, então o senhor é alguém, né? Mas eu agradeço até a deferência, Andresa, mas a questão é, eu não fico apoiando o Hamas, eu não fico, né, protegendo o crime organizado. Os Estados Unidos trouxe enviados até o Brasil para tratar desse tema, para colocar o PCC e o CV, que são organizações criminosas, como organizações terroristas. O governo Lula quis protegê-los. Só para te interromper um minutinho, para não perder aqui a questão. Tudo isso que o senhor coloca, né, do Hamas, já são coisas que são ditas há muito tempo, mas o que eu queria pontuar para o senhor esclarecer para a gente, ele devolver aí a resposta, é que havia uma conversa agendada. Por que é que essa conversa foi desagendada? Mas aí tem que perguntar para o Tesouro Americano, né? Eu estou falando, eu não tenho controle sobre a agenda deles. É porque o senhor esteve com ele no mesmo dia, então isso deve ter entrado na conversa, né? Olha, Andresa, o que a gente conversa lá reservadamente, né, nem tudo a gente pode expor ao público. O que a gente levou foram preocupações ali com relação ao cumprimento da Lei Magnitsky. A gente utilizou, inclusive, matérias da imprensa para dar essa ciência ao secretário Scott Bessent e também à equipe dele, para dizer, olha... O senhor pediu para ele não atender o Haddad naquele dia? Andresa, só para concluir rapidamente. Então, nós levamos a ele essa ciência, né? Falamos de que se a ideia é atingir de maneira eficiente as finanças de Alexandre de Moraes, tem também que ser aplicada a Lei Magnitsky, como a própria Lei Magnitsky descreve, a sua esposa, Viviane, que dá suporte logístico e financeiro ao Alexandre de Moraes. Agora, a questão da agenda dele, ele é que vai fazer. Eu acho impressionante as pessoas, né, a todo momento criticarem, por vezes chamarem pessoas como Trump, né? O Lula disse antes da eleição que o Trump seria a nova face do nazismo. Eu não vi o Lula pedir desculpa em momento nenhum. Então ele chama um presidente de nazista, depois reclama que aquele presidente não recebe. Isso é quase insano. É lógico que o Lula está jogando para a plateia. Ele está querendo transferir a responsabilidade do insucesso dele para alguém. Eu estou aqui nos Estados Unidos, é óbvio que eu vou ter portas abertas, porque a gente compartilha da mesma visão de mundo, né, do atual governo Trump. E então, é isso daí basicamente que está acontecendo. E o governo brasileiro é que não se dá o respeito. Tanto não se dá o respeito que na reunião dos BRICS no Brasil não vieram, né, o Xi Jinping da China e nem o Putin da Rússia. Nem dentre os próprios aliados o governo Lula tem moral. Isso é um resultado patente do fracasso dessa política internacional da administração Lula, que é liderada pelo Celso Amorim. Deputado, só para deixar claro então, porque isso se comentou muito aqui no Brasil, o senhor sugeriu ao secretário para que ele não atendesse o Haddad? Não, eu não tenho qualquer gerência sobre a agenda das autoridades americanas. O que a gente faz é dar a nossa opinião ou sugestão quando nós somos convidados a fazê-lo. A gente sabe o nosso lugar. Eu não comando e não foi a o caso nessa questão? Estados Unidos. Olha, a gente sabe que existe muito de sinalização e de recados, né, nessas relações internacionais. Certamente, se o Haddad não foi recebido, né, na mesma data em que eu e o Paulo Figueiredo nós fomos, é porque o Haddad está fazendo alguma coisa errada, né? Se eu fosse o Haddad, eu procuraria entender o que eu estou fazendo de errado para daí você conseguir ter a atenção do secretário do Tesouro norte-americano. Certamente não vai ser com uma política de aumento de imposto, com uma política de reciprocidade nas tarifas, né, com apoio a uma moeda única dos BRICS sem detrimento para fazer frente ao dólar. Certamente não é dessa maneira que você vai ser recebido nos Estados Unidos. Agora, o senhor falou, deputado,